Temos estado, como já falamos hoje, temos estado a caminhar então na visão que entendemos como ser basilar da nossa igreja, este viver no alvo. Não vivemos isto e nem queremos pensar nisto como se fosse um manual de autoajuda. Temos falado sobre isso várias vezes, porque não é esse o propósito. Nós queremos pensar nisto como algo que se transforma num estilo de vida. E hoje, como seria expectável, vamos então falar sobre viver em amor e serviço à igreja. Vou-vos pedir que imaginem comigo um braseiro. Todos gostamos um pouquinho de churrasco ou de uma lareira, agora neste tempo frio. Imaginem uma lareira em que as brasas estão ali, quentinhas, todas juntinhas, incandescentes. Imaginem que isto é um braseiro. Enquanto a brasa permanece no centro do braseiro, ela brilha, ela irradia calor com uma intensidade que é vibrante. No entanto, o que é que acontece se ela for retirada do braseiro? Se ela for deixada à parte? O seu arrefecimento vai ser inevitável. E lentamente, quase imperceptível, ela começa a perder o seu calor. Não porque ela deixou de ser brasa, mas porque se afastou do lugar para o qual ela foi criada. Esta imagem ela ilustra com precisão a importância estratégica da comunidade para a sobrevivência da nossa fé individual. O isolamento espiritual da brasa que é retirada do braseiro não é apenas uma escolha de um estilo de vida. É um momento crítico de tensão. Porque no campo da batalha da fé, o inimigo ele vai atuar como um sniper, como nós vimos aqui, quando a brasa, quando ela é retirada do braseiro. Vejam só, ela é retirada do braseiro e ela vem com uma mira à sua volta. É a mira do sniper, o inimigo, que está a apontar direitinho para nós, como um atirador furtivo, que está à espreita destes alvos fáceis. Crentes isolados, crentes sem a cobertura do calor dos outros. Em contrapartida, o ponto de serenidade, o ponto de estarmos integrados neste fogo da comunidade, ele oferece a proteção e oferece o vigor necessários para que a chama não se apague. E, de facto, muitos de nós vivemos assim a nossa fé. Amamos a Jesus, queremos agradar a Deus, esforçamos até por viver no alvo como indivíduos e com a ajuda do nosso Deus começamos até a alinhar os nossos lares. Mas em algum momento do caminho surge uma pergunta silenciosa no nosso coração. E agora? Onde é que esta minha fé se pode viver para além da minha casa? E a resposta bíblica, meus irmãos, nunca foi o isolamento espiritual. A resposta bíblica é a igreja. E a igreja, nós vamos ver isso, a igreja não é um edifício, a igreja não é um programa, a igreja nem sequer é este evento semanal apenas. A igreja é o lugar onde as brasas, elas se unem, onde o amor se desenvolve na prática, onde o serviço deixa de ser simples teoria e passa a ser vida, mas uma vida que é partilhada. No entanto, para compreendermos esta dinâmica, nós precisamos de transitar daquilo que é a necessidade individual para a definição teológica daquilo que nos une como povo de Deus. Ou seja, a natureza da igreja. Meus irmãos, é uma transição de mentalidade. Obriga a uma transição de uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura, de simplesmente frequentar um culto. Vou assistir ao culto. Muitas vezes ouvimos esta expressão e até muitas vezes nós próprios acabamos por cair nesta expressão fácil. Mas é a mudança disto para
pertencer ao corpo exige uma mudança radical de perspectiva. E o termo igreja, ele vem do grego eclésia. E eclésia quer dizer a assembleia dos chamados para fora. Aqueles que trocaram as trevas do pecado pela luz divina. Embora muitos a vejam como uma instituição que é fria, e muitos tentam fazer isso, que pensemos na igreja sempre como uma instituição que é fria. A Bíblia, ela apresenta-nos uma família espiritual orgânica. Até nos apresenta num termo tão carinhoso quanto a noiva de Cristo. Para que esta vida ela seja autêntica, é imperativo que nós abandonemos o verniz religioso. Aquela fachada de piedade, aquela fachada que esconde simplesmente um coração que está vazio. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, nós recebemos esta maravilhosa declaração. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, a igreja não é o lugar onde nós vamos. A igreja é quem nós somos. Entendem isto? A igreja não é um edifício. A igreja é quem nós somos. E aqui é necessário que haja uma diferenciação de identidade. Porque há alguns que acham que são igreja, mas são meros espectadores de fé. Ou seja, olham para a igreja como se a igreja fosse um prestador de serviços. Vão à igreja em busca de conveniência, vão à igreja para tentarem se sentir minimamente integrados num clube, mas mantêm-se à distância emocional e até uma distância que é prática, dá jeito. E a outra identidade, que é aquela que nós procuramos que cada um de nós tenha, que é o sermos membros do corpo. Aqueles que veem a igreja como um organismo ao qual servimos, que assumem a identidade de, como nós lemos em Efésios 2:19, de concidadãos, e compreendem que a sua vitalidade, ela depende da ligação com a videira e com os seus ramos. Quando tu sais por aquelas portas, a igreja não fica aqui. A igreja espalha-se pela cidade. Mas essa vitalidade coletiva, ela só é possível se houver saúde real na raiz. Esta identidade de pertença é o que permite um ajuste milimétrico necessário para que o funcionamento do corpo de Cristo seja saudável. Então, a pergunta agora é, ok, falaste de brasas, falaste de braseiro, mas então como é que nos mantemos em brasa? Como é que nos mantemos acesos? Eu queria vos falar sobre alguns pilares da prática cristã. Porque para viver no alvo, em amor e serviço à igreja, o nosso compromisso tem que se traduzir em pelo menos estas 5 áreas estratégicas vitais. São, no nosso entender, 5 formas de nos mantermos juntos neste braseiro. Porque se o inimigo nos quer isolar do frio, se o inimigo nos quer isolar, tirar da brasa, do braseiro e colocar-nos ao relento, a nossa primeira linha de defesa é construirmos este braseiro impenetrável. Este braseiro chama-se comunidade. E comunidade é o primeiro pilar da vida cristã, da prática cristã. Porquê é que fazer parte, porquê é que ser igreja, integrar pequenos grupos, participar dos encontros às quartas, porquê é que tudo isto é tão importante? Porquê é que nós insistimos nisto? Não é só uma estratégia da igreja, não é só um reflexo
de nós querermos ser igreja. É sim um reflexo, mas é do desígnio de Deus. E o apóstolo Paulo explica isto muito bem lá em Efésios, no capítulo 4, no versículos 15 e 16, quando ele fala sobre sermos um corpo. E o que diz é isto: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. A arquitetura teológica descrita nesta passagem, ela revela que a saúde da Steel Creek Lisboa, a saúde da nossa igreja, ela não pode ser acidental. Ela é fruto de nós seguirmos um planeamento divino. O apóstolo Paulo sublinha que o corpo deve estar bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Estes termos, eles sugerem uma estrutura onde as peças, elas estão articuladas. Não é de qualquer maneira, elas estão articuladas com uma precisão absoluta. A anatomia desta cooperação, ela reside naquilo que no grego se define como energeia, ou atividade eficaz. E o que é que acontece quando um membro se retira desta energeia, desta atividade eficaz? O que é que vai acontecer quando um membro deixa de estar neste ajustado, neste corpo que está ajustado, que está consolidado pelo auxílio de todas as juntas, com esta justa cooperação de cada parte? Quando um membro se afasta, o corpo padece de uma atrofia funcional. O crescimento orgânico, ele não depende de programas, ele depende da vitalidade de cada discípulo, que alimenta os outros, também com a palavra. Uma igreja saudável não é apenas um monte de brasas. É um braseiro, sim, mas é um braseiro onde cada uma das brasas está posicionada para aquecer e, consequentemente, também para ser aquecida. Na igreja também há brasas que estão a arrefecer. Uma brasa que, embora fisicamente esteja no braseiro, mas que se deixa cobrir de cinzas, ela vai perdendo os pontos de contacto com as outras brasas. Ela vai ficando arrefecida. E aqui existe a tensão do isolamento. As juntas que estão mencionadas pelo apóstolo Paulo, elas são os nossos relacionamentos práticos, como os nossos grupos de vida, aqueles que nós pretendemos formar depois em diferentes lares, mas para já os nossos encontros às quartas. Sem estas juntas, o suprimento, o alimento espiritual, ele não vai circular. E o membro que fica isolado, ele vai se tornar num alvo fácil. Para quê? Para o sniper, que vai induzir em desânimo. Estas juntas, meus irmãos, estas juntas são o ponto de contacto entre as brasas e os pontos onde o calor é partilhado. E aqui é só de Cristo como cabeça, que o corpo pode receber toda a sua capacidade para crescimento e para desenvolver a sua atividade, recebendo uma direção única. Não para funcionar como eu bem quero e bem me apetece, ou como a Eunice bem quer e bem lhe apetece, ou como a Mariana bem quer e lhe apetece, ou como o Pedro bem quer e lhe apetece. Não! Isto é, para nós funcionarmos como uma entidade que está coordenada. Cada membro do corpo, não importa o quão insignificante pareça ser, cada um de nós tem um ministério importante a exercer para bem do corpo. E o corpo cresce quando os membros crescem.
E eles crescem quando se alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. Então, a comunidade é mais do que o braseiro em si mesmo. É a forma como nós nos reunimos, como nós nos juntamos. É o ato de nos amontoarmos de propósito, com intenção de garantirmos que não há espaços vazios, onde o calor se perca, nem pontos de ausência de contacto entre as brasas. Ninguém deve enfrentar a caminhada sozinho. Nós lemos já a passagem em Atos 2, versículos 42 a 47, onde os crentes aprendiam, onde os crentes louvavam e onde os crentes partilhavam até as refeições juntos. As relações, elas têm que ser intencionais. É na igreja. É na igreja, é nos pequenos grupos, é nos encontros às quartas, é na igreja onde nós vivemos uns aos outros. É na igreja onde isto acontece. É na igreja onde nós oferecemos proteção contra o sniper espiritual, através da amizade, do relacionamento, através do discipulado real, onde todos somos conhecidos pelo nome. Nós queremos ser um espaço onde podemos carregar os fardos uns dos outros, onde podemos orar e onde podemos oferecer apoio prático nos tempos de dificuldade. Junta-te. Junta-te ao fogo. Este é o convite. Junta-te bem. Faz parte deste fogo. Ou, se quisermos por oposição, o que é que te pode estar a puxar para o frio? O orgulho? O medo? O egoísmo? O orgulho que nos impede de pedirmos ajuda, por exemplo? A amargura que nos isola? A preguiça? Ou a agenda preenchida? Ou ainda mais profundo? O medo aterrador de realmente seres conhecido e a consequente expectativa de que eventualmente vais ser rejeitado. É o orgulho que te sussurra: não precisas de ninguém. Não, tu consegues resolver isto sozinho. O orgulho é talvez o grande isolador. O convite para tu fazeres parte da igreja, para te juntares a nós, a este fogo, a este braseiro, não é como se fosse um convite para vires tomar um café. Também temos, mas não é isso. É um convite para o campo de batalha. É um convite para, pela graça de Deus, tu crucificares o teu orgulho. Nós não queremos que olhes para este convite como um item também para cumprir na checklist da igreja. Ele é um ato de guerra espiritual. E, em consequência, ele é um ato de fé radical. Um outro pilar é a comunhão. E o que é a comunhão? É a ceia. E a ceia é um memorial, é uma proclamação. Ela exige também um autoexame. Um autoexame que seja rigoroso. Porque participar com amargura, participar da ceia com conflitos que não estão resolvidos, é um perigo espiritual. A mesa do Senhor ela é um lugar de reconciliação. Não é um lugar de religiosidade. A celebração regular da ceia do Senhor, ela é um mandamento direto de Jesus. O que é que Jesus disse? Fazei isto em memória de mim. Então, qual é a ação implícita? É o participar. Mas és convidado a participar depois de uma transformação interna. És convidado a participar depois de procurares a reconciliação com aquele outro irmão. É vencer a mágoa, é vencer o ressentimento, que a nossa carne orgulhosamente gosta de alimentar. Participar da ceia torna-se então a celebração de uma vitória sobre a nossa própria amargura. E ao partilharmos o pão e o vinho, o que é que nós estamos a proclamar? Estamos a proclamar a morte, mas também a vitória de Jesus Cristo sobre a cruz.
Até quando? Até que Ele venha. A adoração coletiva ou adoração comunitária é a prática de nos reunirmos como família de Cristo em, pelo menos, uma vez por semana para adorarmos a Deus. Não é apenas uma atividade. Ela é, consideremos assim, o oxigênio. Ela é como se fosse, vocês conhecem aqueles foles que se usam para afastar as cinzas e para voltar a encandecer as brasas? Imaginem que a adoração coletiva é como se fosse esse fole que se usa para soprar sobre o fogo, fazendo com que as chamas, porque as cinzas desaparecem e as chamas voltam a erguer-se. Sem este sopro regular, sem este sopro frequente, até o melhor braseiro, ele vai acabar por arrefecer e vai acabar por fumegar. A adoração coletiva, então, é a união dos nossos sopros. Sozinho, meu sopro é mais fraco. Mas juntos, unidos nos nossos sopros, nós formamos um vendaval tão forte, que vai transformar brasas individuais numa fogueira tão intensa que o inimigo nem tem coragem de se aproximar. Um cristão isolado, um cristão que está fora do braseiro, ele não pode servir aos outros e, em consequência, também não pode ser servido. Precisamos uns dos outros. Este ajuste funcional, este ajuste de função, embora nós o entendemos como essencial, e o é, ele só é possível quando o nosso coração está alinhado pela humildade, vencendo as resistências do ego. Unidos em humildade. Que figura bonita. Numa comunidade multicultural e multigeracional como a que nós desejamos ser, a unidade não é a ausência de diferenças. A unidade, ela é sim a nossa ferramenta evangelística mais radical. Em Filipenses, nós lemos: nada façais por ambição egoísta ou vaidade. Ou, se quisermos num texto mais atual, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a quem? A vocês mesmos. Não é o que diz? Considerai os outros superiores a vós mesmos. E não está lá o versículo 4, mas diz assim o versículo 4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, baseados nesta passagem, nós compreendemos que o sacrifício das nossas preferências pessoais, seja no estilo de música, seja no vestuário, na estrutura da adoração ou até na cultura, é isto, este sacrifício das minhas preferências em função das dos outros, que vai validar o Evangelho perante o mundo. A serenidade na convivência, ela surge porque os ideais de denominações, os ideais do racismo, os ideais do orgulho, eles morrem ao pé da cruz. E este impacto missionário que nós vemos que a união e a humildade pode ter, há 4 aspectos assim rapidamente que eu gostava de vos dizer. Ele valida a missão. Ou seja, a harmonia entre nós, ele vai refletir a unidade de quem? Aquela unidade entre o Pai e o Filho, servindo como um selo de autenticidade, como nós temos lá em João 17, em que na oração de Jesus ele diz para que o mundo creia. Para que o mundo creia em quê? Que nós somos muito bons? Para que o mundo creia que nós somos muito capazes? Para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus.
um selo de autenticidade da mensagem cristã perante aqueles que não são crentes. E, de alguma forma, também é a nossa identidade visual, porque o mundo identifica os discípulos pelo amor mútuo. Como é que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos? Com um ar jocoso. Vejam só como eles se amam. Mas é essa a nossa identidade visual. É o nosso amor mútuo. Esse é o padrão de julgamento da igreja dado por Jesus. Quando o amor é colocado em prática, fica demasiado claro para quem observa que aquelas pessoas foram verdadeiramente transformadas por Cristo. Também testifica, dá testemunho multicultural, porque a união de diferentes etnias na igreja, a união de diferentes raças na Steel Creek, Lisboa, vai provar o poder sobrenatural do Evangelho que derruba barreiras que o mundo não consegue transpor. Ao verem o amor numa casa de oração para todas as nações, os não crentes, os incrédulos, vão ser forçados a questionar como é que tal união é possível? O que é que os leva a viverem assim? E, em consequência, só podem reconhecer que é a presença de Deus. E esta presença de Deus, nós devemos cuidar da sua reputação. Uma igreja que está dividida, ela vai manchar o testemunho público de Cristo na nossa cidade. Uma igreja, em contraponto, que esteja unida, ela vai proteger o nome do Senhor e, consequentemente, vai atrair os perdidos para Ele. Temos vindo a falar sobre isto. Existe uma progressão que ela é inegociável na saúde do reino. Nós só podemos falar sobre viver em amor e serviço à igreja porque nós começamos lá atrás, na tua relação pessoal, constante, diária. Com quem? Com Deus. E isso vai ter efeito na família, e a família vai construir igrejas saudáveis, e as igrejas saudáveis vão ter impacto no mundo. A chave está em João 15. Eu sou a videira verdadeira. Se nós permanecermos neste que é a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nós temos tudo para dar. Sem rodeios. A carne é egoísta. Nós somos egoístas. Nós somos ambiciosos. Nós somos enganadores, tendencialmente enganadores. Nós somos propensos à luxúria. Nós adoramos o drama e adoramos até o preconceito. Nós gostamos de nos gabar, de sermos orgulhosos. Só o poder do Espírito Santo que nos permite crucificarmos estes impulsos todos os dias. Quando nós permanecemos na videira, que é Jesus Cristo, a sua paz, ela vai ordenar o nosso lar. E essa saúde, em consequência, transborda para o corpo, que é a igreja. Sem esse fluxo, apenas somos praticantes de religião, em vez de praticantes de um relacionamento. Este fluxo de saúde, ele deve começar no lar e tem que transbordar para a esfera pública do serviço cristão. O verdadeiro cristianismo é focado no dar. Se olharmos para o conceito da adoração coletiva, gostaria de vos apresentar aqui rapidamente um ecossistema. Não uma fórmula matemática do 4 para 1, embora assim se chame a regra 4 para 1, mas não como um desequilíbrio. São 4 coisas e uma só do outro lado. Ou seja, este 4 para 1 é o quê? O que é que nós damos? 4 coisas. E o que é que nós recebemos? Uma só. Mas não como numa balança desequilibrada, mas sim um ecossistema que se autoalimenta. É suposto que nós ofereçamos a saudação, ou seja, ofereçamos afeto, amor ao próximo. A expressar isto pelos irmãos, por exemplo, ao chegarmos
ao local onde nos reunimos. Damos adoração. Cânticos a Deus, por exemplo, elevamos as nossas vozes, elevamos os nossos corações a Deus de forma coletiva. Damos o quê? Dízimos e ofertas. Honramos com as primícias. Apresentar recursos financeiros com alegria para a missão do reino. E serviço, os nossos dons. Estar disponível para funções como o ensino, o acolhimento ou o cuidado de crianças. E o que é que alimenta este ecossistema da generosidade, do dar? Aquele mas que é essencial, que é a palavra de Deus que está no centro. Ouvir a pregação bíblica para obter orientação, para obter discernimento, para obter fortalecimento. Não como algo que é isolado no fim de tudo isto. Mas ele é a fonte que nos inspira a saudar em amor, que nos equipa para servirmos com humildade, que nos enche o coração para adorarmos com verdade e que nos move a contribuir com alegria. A palavra de Deus, ela fortalece-nos para o serviço. O serviço, ele vai unir-nos para a adoração. A adoração vai abrir-nos à generosidade. E uma comunidade que é generosa e unida, ela está mais preparada para receber a palavra de forma ainda mais profunda. E então, este ciclo autoalimenta-se. Nós reunimos-nos para oferecer um sacrifício vivo. A adoração, ela transcende o cântico, ela é a entrega das nossas faculdades colocadas sob o domínio do Rei. Romanos, nós lemos, esse é um texto muito querido para nós. O nosso corpo, entregamos o nosso corpo, devemos entregar o nosso corpo. É isto que o apóstolo Paulo está a pedir. Rogo-vos que entregueis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Falámos isto várias vezes, não é uma coisa de pele, não é uma coisa de sensação, é uma coisa intencional. E que isto nos transforme pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O serviço interno, ele tem que nos capacitar também para a compaixão externa. Serviço aos necessitados é o quarto pilar da prática cristã. A nossa generosidade, ela vai financiar o reino. Como, por exemplo, vimos na semana passada o exemplo do pastor Francisco lá em Moçambique, onde a união de ofertas, de diferentes ofertas pequeninas, muitas delas, permitiu que pudéssemos adquirir um veículo para este servo. Permitiu que pudéssemos cobrir o teto de uma sala de aula que estava ao céu aberto, onde as crianças tinham aulas com chuva e providenciar, inclusive, material escolar para crianças órfãs. Este é, diríamos, o propósito do fogo. O fogo que só existe para si, o que é que vai acontecer? É inútil. O serviço é o calor que irradia para fora. É o calor que aquece o ambiente. É, consequentemente, então, a manifestação externa da saúde interna do nosso braseiro. O cuidado com aqueles que têm necessidades físicas e financeiras é uma prova da nossa fé em Cristo. Baseados em Mateus 25, os capítulos 31 a 46, onde podemos ler sobre o grande julgamento. O Senhor Jesus diz lá que o serviço aos famintos, o serviço aos estrangeiros, o serviço aos que estiverem presos, o serviço aos que estiverem nus, é prestado como se fosse ao próprio Cristo. O amor de Deus, ele não habita em quem fecha o seu coração à necessidade do próximo. E esta necessidade começa na nossa família de fé. Devemos ser um canal de graça de Deus. Um canal de graça para as necessidades físicas e para as necessidades emocionais da nossa cidade. Porque uma igreja que vive no alvo, meus irmãos, ela torna o amor de Deus visível
Vigila através da compaixão prática. É a ação de dares o teu tempo, é a ação de dares o teu dinheiro. E qual é a batalha interna aqui? O egoísmo. O egoísmo que diz, não, isto é meu, isto eu ganhei. Custou-me muito ganhar isto. A diferença que nos torna cegos à dor. Aquela indiferença que não nos permite ver, não nos permite calçar os sapatos do outro. Servir, meus irmãos. Servir é o ato de nós tirarmos do trono o eu e colocarmos no trono quem é digno de lá estar. Cristo, no centro do nosso coração e, em consequência, no centro da nossa carteira. É treinar o nosso coração para termos a compaixão de Cristo. Esta é a consequência lógica de tudo o resto. O fogo que arde com esta intensidade, ele não pode ser contido. O propósito do fogo é irradiar este calor. O serviço é a manifestação deste calor. É a forma de levar então o braseiro a quem ainda está no frio. Não é uma obrigação. É sim uma característica intrínseca. É uma propriedade do Filho de Deus, daquele que está em Cristo. Um fogo saudável, que aquele faz, arrefece. É assim que o fogo saudável é isso que vai produzir? Vai produzir arrefecimento? Não. O fogo saudável, ele aquece. Então, uma comunidade que é saudável, ela serve. E o quinto pilar, a igreja perseguida. O nosso braseiro, nós devemos cuidar do nosso braseiro local. Mas ele não é o único. Nós fazemos parte de uma fogueira que é global. A união de vários e de diferentes braseiros. Apoiar é como pegarmos numa pá e levarmos algumas das nossas brasas que vamos tirar daqui e vamos levar algumas brasas incandescentes para juntar algumas brasas do outro lado que estão a arrefecer e podermos levar algum calor para que elas se voltem a animar. Nós somos um corpo global. Nós em Hebreus capítulo 13, no versículo 3, nós somos levados a lembrar-nos. E diz assim, a palavra do Senhor diz, lembrai-vos dos encarcerados, dos presos, como se estivessem com eles presos. Lembrem-se dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vocês mesmos, em pessoa, fossem maltratados. Então, lembrar dos presos em África ou na Ásia, daqueles que sofrem privações, daqueles que sofrem violência ou que até morrem por causa do nome de Cristo. É um dever. É um dever como se estivéssemos nós com eles. Quando a pressão da perseguição aumenta, as divisões, elas caem, revelando aquilo que é a unidade universal da noiva. Nós devemos sofrer com os que sofrem, reconhecer que se um membro do corpo sofre, todos nós sofremos. O que é que acontece quando tu entalas um dedo na porta? É só o dedo que dói? Todo o corpo fica no mal-estar. Nós devemos perseverar em oração e perseverar também em apoio constante. Este amor é extensivo, ele é o pré-requisito necessário para que nós possamos, na próxima etapa que iremos falar, alcançarmos o mundo. Estes 5 pilares, eles não são os itens de uma checklist de coisas que eu tenho que cumprir para ser um bom membro da Still Creek Lisboa. Eles são o ato de disponibilizarmos a nossa vida nas mãos de Deus para, com Ele, vencermos estas 5 batalhas através destas mesmas práticas.
A disciplina externa, ela torna-se o palco para a nossa transformação interna. E não podemos parar por aqui. Porque tudo isto tem que originar em alguns primeiros passos para nós vivermos esta nova identidade. Tem que haver alguma aplicação prática. Meus amados, viver no alvo exige a mudança, uma expressão muito comum hoje, mudança de chip, não é? É mudarmos o chip do eu para o nós. Neste início da nossa igreja, o meu desafio é que nós possamos ser parte da solução, não do problema. A reputação de Deus em Lisboa, ela vai depender de quem? Vai depender da nossa unidade prática. Se alguém novo chegar e se sentar na tua cadeira, e ainda podem vir porque ainda temos cadeiras vagas, mas imagina que alguém chega e se senta na tua cadeira. Não fiques aborrecido. Alegra-te. Alegra-te e diz-lhe: seja bem-vindo à minha família. Então, os primeiros passos para nós vivermos esta nova comunidade, como membro, esta nova identidade, como membros do corpo, eles pressupõem uma participação ativa. Porque foi rápido demais, não é? Ok, tem aqui. Participação ativa. Porque se tu não estás no braseiro da comunidade, se tu não estás na fogueira da comunidade, o teu primeiro passo esta semana, o convite que te faço, é integra-te na igreja. Participa. Vem estar connosco às quartas, por exemplo. Disponibiliza-te para iniciar ou participar num grupo de vida. Não permitas que o sniper te venha encontrar isolado. Lembra-te, isto não é sobre colocar mais uma coisa para fazer na agenda. É sobre a tua escolha. A escolha de seres uma brasa que aquece ativamente, em vez de seres uma brasa que se vai resignar a arrefecer sozinha. Outro dos passos é a resolução de conflitos. Restaura uma relação quebrada antes da próxima ceia. Exercita a humildade. A humildade que nós aprendemos em Filipenses 2. Considera os outros superiores a ti mesmo. Se tens uma mágoa com um irmão, procura a restauração desse relacionamento antes da próxima ceia. Isto não é para ser um dever que seja pesado. É algo que se deve tornar como orgânico. Outra das expressões muito comuns hoje. Mas é algo que deve tornar-se orgânico. Isto não é um esforço para tu ser simpático. Não é isso que eu estou a pedir. É o trabalho de uma célula do corpo, minúscula, que zela pela saúde de todo o organismo. É o garantirmos que não há juntas que estão inflamadas e que impeçam o fluxo da vida. Resolver um conflito é em si mesmo um ato de cura, não um ato de obrigação. E outro dos passos é um serviço intencional. Identifica uma necessidade e aquece-a. Aquece-a com o teu tempo. Quem és tu neste corpo? Qual é a tua função natural? Identifica onde os teus dons podem servir. Deixa de ser um espectador para seres um participante ativo na Steel Creek Lisboa. Se precisas de ajuda para identificares e conheceres os teus dons, aqueles que o Senhor Deus te emprestou para usares ao seu serviço, vem falar connosco. Nós queremos muito ajudar-te. E na próxima semana, as paredes desta igreja, deste edifício, mas para além deste edifício, as paredes desta comunidade, elas têm que se transformar em paredes que são transparentes. Paredes que nos preparam para servirmos não apenas quem está dentro, mas quem está lá fora. Estamos nós preparados? Estamos nós preparados para isso, meus irmãos?
meu apelo final é a mudança de um simples fazer para ser. Não é um vai e serve. É um torna-te o tipo de pessoa que não consegue não servir, porque o teu coração, em Cristo e por Cristo, ele foi transformado. Então, que tipo de brasa é que tu vais ser esta semana? Uma que está coberta de cinza? Uma que se afasta e que fica na mira do sniper? Ou uma que se encosta às outras para incendiarmos este mundo? A igreja, meus irmãos, ele é o plano A de Deus. Ele é o plano A de Deus. Para quê? Para a redenção da humanidade. Ao passarmos da tensão das divisões do mundo para aquilo que entendemos que é a serenidade da promessa eterna, nós estamos a preparar-nos como uma noiva que aguarda no altar a chegada do seu noivo. Que a Still Creek, aqui em Lisboa, seja este refúgio de cura, seja este lugar de esperança, onde o amor reina acima das minhas, reina acima das tuas, reina acima das nossas preferências. Que nós possamos viver no alvo, neste exercício diário de ser discípulos, respondendo a Deus, e de fazer discípulos, perseguindo os outros em amor, para que Cristo seja formado neles.